Não é TV Rádio. Bom, estamos aqui iniciando o nosso bate-papo. Vamos começar aqui com a doutora Deise. Você pode participar, viu, Alessandra? Por favor, agora vai ser interessante. Para você vai interessar. Qual das 3 matérias você quer que eu comece? Não sei, quer falar da linguinha? Vamos falar da língua. Porque nosso tempo é curto, né? Eu não sei. Tem uma matéria do Se quiser, jovem. VapVup. Mas vamos falar... Passa do jovem. Não, vamos falar o que está mais curtinho, né? Que é da linguinha. É, e da porque TM. todos são temas longos, né? Se a gente começa a esmiuçar, claro, vai daqui, claro. vai dali. Mas eu acho que dá para dar um toquezinho rápido. Só um toquezinho, né? Só um toquezinho pro pessoal de casa. Então, vamos pedir para a nossa produção, para entrar... nós temos algumas imagens falando... Claro. Pode começar a falar enquanto eles preparam a matéria? Bom, da linguinha. Da linguinha, já Tá. virou lei, é isso? Eu não sei dizer se todos os hospitais estão fazendo. Eu também não sei. Né? Como tem o teste da orelhinha, tem o teste do pezinho, né? Começou o pezinho, a orelhinha, agora a linguinha. Né? Isso. Então, o que é? Porque assim, o que segura um monte de... deixa eu botar. Esse é o Xian, todo mundo já conhece, meu amiguinho. Então, assim, se você... Por exemplo, aqui no lábio inferior, se você olhar, aqui dentro, ele tem um freio, não tem? Tem, uma pelezinha pequenininha é um freio. Em cima, você tem outro freio. Então, se não tivesse os freios, estava tudo despencado, né? Era quando você puxava o lábio, ele vinha aqui para frente. Então, a gente tem, assim, esse monte de freios. E um dos freios que nós temos é o da língua. Embaixo da língua, que é esse aqui. Aqui embaixo, né? Então, o que acontece? Você... então vai, nasceu, você tem lá o teu freiozinho e às vezes esse freiozinho, ele está mais espessado, né? Uma das coisas importantes, quando nasce é o peito da mãe, todas as vantagens do peito da mãe, mas uma das coisas é que aquele movimento que a criança faz, que não é da mamadeira, aliás, né, que não pode dar mamadeira logo de cara, aliás, nunca. Mas assim, aquele, né, a criança pegando e pondo o mamilo e... Aquilo que ele faz, ele faz exercício para a musculatura da língua, para ele ter uma dicção boa depois de adulto, e esse freio também se acomoda, porque a língua você tem vários feixes musculares, que tem que estar bem firmes. Se ele tiver meio paradinho em algum, porque está travadinho, então ele fica meio molinho. E você tem então vários graus desse freio. Ele está mais curtinho ou mais espesso, ele às vezes não é tão curto, mas ele é robusto, então ele trava. Uma língua normal é uma língua de Einstein, né? É aquela aqui. Foi a língua aqui lá. As pessoas, às vezes, têm uma língua que elas conversam direitinho e tal, mas quando você pede para vir, a língua vem até um pedaço e chega até aqui na pontinha, ela chega a entrar, parece um coraçãozinho aqui, ela entra, porque o freio puxou. Ela tentou pôr a musculatura para fora, mas o freio segurou, entendeu? Então, tem que olhar isso. E o maior problema disso é a dicção. Quando você tem um freio muito curto, que não deixa a tua língua se movimentar, você vai ter, inclusive, um relaxamento da musculatura de base de língua e dá uma doença, que é uma patologia mesmo, tem que tratar com fono, que é o sigmatismo, que é anterior, posterior, isso é outra história. Mas é o entendeu? Porque a língua não vem muito, você não consegue fazer isso. Não faz. Não faz, quem tem o freio curtinho não faz. Então, você tem escape de ar pela lateral, pelas laterais, né? Então é o entendeu? Que fala assim. Isso merece um tratamento com uma fono, entendeu? Para fazer um tratamento legal. Então você tem isso, olha lá o freio, que bonitinho, olha lá. Perfeito. Olha, tá vendo? Então ali é o freiozinho. E é isso. Bebê E quando... né? Então, mas às vezes ele é curtinho. Você pega do bebê, você vê que o freinho tá inserido na pontinha da língua, quase aqui. Aí a gente vai lá e dá um pique. É um piquezinho rapidinho e não vai ter mais problema da vida. Porque a língua, ela serve para falar, serve para comer e para fazer a deglutição, né? Então, quando você tem esse freio curtinho e não resolveu antes, além de você ter ou esse sigmatismo mais forte, que foi isso que eu falei agora, ou você vai ter problemas assim, pessoas que às vezes não falam o R. Sabe? Então, a pessoa, ela trava em algumas letras.
Então, sei lá, até mesmo isso na língua portuguesa, mas alguns outros idiomas, se tiver que aprender alemão, então não fala, né? Apesar que o alemão é muito gutural, mas você usa muito a língua. Então, você precisa ter a língua solta para poder fazer esses movimentos. A gente precisa disso para falar legal. Mas o porquê que a maioria das pessoas nascem já com esse freio? Não, todo mundo nasce com ele. Com ele. Você tem que nascer, que senão a língua também não vai escorregar, né? Mas o que acontece quando o bebê, como eles faz o teste, que está preso? Como então assim? ele vai ter dificuldade na amamentação. Mas todos nós temos a língua presa. Não, dessa maneira. Sim, vai estar presinho, ele vai existir, ele está ali. Mas a gente vê a amplitude dessa língua. Entendeu? Se for uma língua normal, fechou, tá ali. Agora, se é uma língua que você vê que ela tá travando, esse bebê vai já começar... sabe, assim que nasce, já você sabe. examina, você vê lá um freio que vem até a ponta da língua. Você vê, ele tá, anatomicamente ele é diferente. Ele é diferente. Ele já é maiorzinho, ele é curtinho, mas é um curtinho, ele trava. Na hora que então você esse vai ter problema. Se não fizer o piquezinho, vai ter sim. Então, no começo é o problema da amamentação, porque ele não consegue fazer isso direito. Então, ele acaba até virando uma criança até desnutrida nesses primeiros 6 meses, que é só peito e tal, aquele negócio, né? Então, ele, coitado, não amamenta muito bem. Vai chorar muito mais, porque vai ter muito mais fome e tudo mais. Depois, quando você já é maior, que é quando a criança começa a falar, ele vai ter problema com algumas letras, então vai também dar um probleminha de dicção. E outra coisa, a gente precisa da língua, porque os dentes, né, cada um tem uma função, não é isso? Então aqui você corta, aqui rasga, canino rasga, depois você tritura e moe. E você tem que mastigar dos dois lados. Quem faz a movimentação da comida para lá e para cá é a língua. Sem língua a pessoa não fala, ela não come, ela não engole. Olha que importante, né? Então, olha que bonitinho. Tá vendo? Então, assim, você precisa da língua, porque ela joga a comida para lá e para cá, para você mastigar. Porque nós temos que mastigar dos dois lados, exatamente. Mas assim, a gente reveza, você tem que pensar, né? Depois você cria um hábito, mas às vezes... a gente tem um hábito de mastigar apenas de um lado. A gente ou acha que tem, mas isso acontece muito quando você tem alguma falha de dente. Entendi. Porque você tem os dentes assim, você tem uma falha, a comida aqui ela não vai fazer nada. Então automaticamente você já mastiga do outro lado. Aí entra o problema das Bom, de freio acabou, né? Vamos entrar. Então, só assim, curto e grosso, examinem, vão ao otorrino para ver a língua dos seus bebês, entendeu? E dos seus já maiorzinhos, porque para resolver, muito mais fácil na criança. Quanto mais rápido, né? Você faz cirurgia de consultório mesmo, é VAP-VUP, não tem segredo nenhum e dá uma vida muito mais feliz. Claro. Encerrou o assunto da língua. Então, aí a gente tava falando esse negócio de vai pra lá, vem pra cá. Vai falar da TM, né? Da TM. Isso. Eu tenho também acho que eu tenho um videozinho, né? Nós temos um videozinho da TM. Mas você quer que eu vou falando? Vai falando enquanto eles colocam no ar. A TM, o que é? É essa articulação, porque a cabeça ela é uma coisa só, é um monobloco. E a única coisa mole é aqui, né? Então, você tem essa articulação, que é a articulação temporo, que é essa região mandibular, que é a mandíbula. Ok. Isso, ela tem que fazer este movimento correto. E ainda tem um músculo aqui, né? Tem músculo. Tem músculo, tendão, artéria, você tem nervo, você tem tudo aqui. Mas o que move não são só os músculos, então? Não, os tendões que seguram, você tem parte, né? Os nervos são só ali para sensibilidade. Mas aqui, você tem que fazer esse movimento. E os dentes, o correto é como está aqui. Os incisivos inferiores, eles se prendem aqui, ó. Nessa face, aqui assim, é dentro, ele faz isso, assim. Sobrepõe, né? Ele não é aquela mordida, não pode ser aquela mordida aqui, cobre os de baixo. Esse de baixo, ele tem que encaixar quase que na metade aqui do de cima. E você tem que fechar por igual. Para poder fazer esse movimento legal. Então, a história da ATM, que a ATM tá aqui. Você vê que a orelha tá aqui, ó. Ela tá coisa de milímetros.
Então, o que acontece? Uma pessoa que tem falha de dentes, ela tem falha de um lado, ela mastiga do outro. Então, quando ela só vai fazer isso aqui, ó. Entendeu? Nossa. Ela, sem querer, ela faz isso. Ao longo do tempo, isso tudo você tem um prejuízo nessa articulação. Como se já não bastasse. A gente já vai ter prejuízo mesmo pela idade, né? Você vai tendo já uma artritezinha pequena, um distúrbio da cartilagem. Vai tendo, né? Infelizmente tem. É. Mas fora isso, quem mastiga errado, aí complica tudo. Temporomandibular, reproduzindo os movimentos de abertura e fechamento da boca. As estruturas em vermelho representam os músculos responsáveis pelo fechamento da boca. O temporal acima, o masseter abaixo. A abertura se dá com o movimento para baixo e para frente do côndilo articular e do disco articular. E o fechamento da boca com o movimento para trás e para cima. Com mais detalhes, vemos uma ATM sem alteração. E o disco articular acompanhando o movimento do côndilo tanto na abertura como no fechamento. Que lindo! Adorei esse vídeo. É isso que acontece. Então, se você quiser voltar, Luiz, tem o som, mas só a imagem também. Mas de qualquer forma, ela tem o Xian aqui. Eu tenho o Xian para mostrar. Entendeu? Então é tudo aquilo mesmo. O que precisa, você precisa cuidar dessa oclusão. Isso tem que estar legal para você manter. É super delicado. Tá lindo esse filme? Você vê que ele passa, ele mostra bem a abertura e mostra que quando fecha, ele tem que fechar corretamente. Então, o que acontece hoje em dia? As pessoas, ou por falha de dentes, mastigo do outro lado, às vezes a pessoa tem uma prótese total, que é a dentadura, né? E a dentadura, gente, prótese total, me troquem, pelo amor de Deus, a cada 5 anos. Não passem disso, não passa, porque ela gasta, os dentes gastam. E aí isso aqui começa a diminuir esse vão. Diminuiu isso, me agride aqui. Então, eu preciso ter dentes corretos, na altura correta, tá? Então, isso tudo aqui vai me levar a uma boa nutrição, porque você vai morder, vai mastigar, triturar. Então, falha de dente não dá. E dentadura solta, porque daí a pessoa também já não come mesmo, porque não morde nada, não mastiga, porque vai tudo. Ela vai a prótese, e prótese embaixo é muito difícil de fixar. Por isso tem que trocar com frequência solta, e tal. E tem outras coisas que você pode fazer para poder fixar, né? Sim. Então, assim, quando você mastiga de um lado só, que você começa a ter problema aqui, você pode ter, aqui na parte da orelha, você pode ter aquela sensação boba de que, sabe quando você está descendo a serra aqui em top? Sim. Só que aqui. Então, isso chama-se plenitude auricular, você pode ter isso aqui por um movimento falso aqui, entendeu? Você pode ter isso. Você pode ganhar barulho no ouvido, aqueles barulhinhos que depois não sai. Tontura também pode dar, dependendo de como a agressão de ouvido. Mas o que mais dá é que aqui você tem o nervo trigêmeos. Então ele chega aqui, ele se trifurca nessa região. Se isso aqui beliscar qualquer raminho, é onde vai ter a dor. Então, sei lá, quando não se pesquisa, sempre que você tem dor de cabeça, você tem que ver, claro, várias coisas. Dor de cabeça não é só para tomar aspirina e ir para casa, né? Mas uma das coisas que também tem que ser pesquisada é a ATM. E é muito engraçado, você pega muita disfunção de ATM com dor de cabeça. Você vai ver sempre problema oclusional, sempre. Aí, às vezes, a oclusão tá mais ou menos, a pessoa tem bruxismo. Ela dorme, raspa tudo. Então ela é tensa, uma pessoa muito tensa. Você faz uma plaquinha de mordida, de relaxamento. Resolve. Só dorme com aquilo, acaba a dor de cabeça, acaba tudo, a vida fica melhor, mais leve. Porque às vezes então, trava, né? Porque às vezes trava por esse motivo, então. De travar fechado? Sim, travar. Chama-se trismo isso, que dói, né? A pessoa não consegue. Por quê? Ela às vezes tem um bruxismo, ou uma pessoa muito tensa e ela tem uma contratura muscular grande e você tem um processo inflamatório nessa região. E aí, a hora que abre, dói. Não é que na verdade trava o negócio, é que você não abre mesmo, porque dói muito, então você fica fechado, que é para conter a dor, entendeu? Claro que passa rápido, mas... Com medicamento, às vezes, né? Precisa procurar o especialista. Precisa, para ver. Mas normalmente é a parte oclusional. Mas a ATM, graças a Deus, está sendo muita importância hoje em dia. Antigamente você não tinha muita coisa, né?
Mas hoje a gente tem tomografias maravilhosas. Mas a especialidade é do otorrinolaringologista sua ou é do... O otorrino começa, a gente orienta, daí a gente já vê, entendeu? Se tem algum problema de oclusão e se é um problema de bucomaxilo, se é um problema de um ortodontista ou de um ortopedista bucal. Aí você encaminha. E aí se faz o que tem que fazer, porque em alguns casos, inclusive, é cirúrgico e tal, mas não é o comum, entendeu? Sim. Mas comum mas é essa tem que, dor. Mas tem que olhar essa dor, sim. Isso tem que ver. Que mais que uma TM pode dar? Problema da audição, que eu falei, né? E a dor. O negócio maior é a dor aí, que isso ninguém merece ter dor, tem que né? cuidar, não, né? Ninguém merece, mas tem que olhar, tá? Será que dá tempo para a gente entrar à próxima matéria? Vamos lá? Vamos falar sobre... você quer falar do barulho dos jovens prejudicam a audição com o uso inadequado de fones de ouvido. Só falar que altura que a gente ouve. Olha. Mas eu tenho a matéria também, vídeo. Eu não vou fazer a matéria, entra só o vídeo. Aí a Deise fala, para a gente economizar o nosso tempo. Tá bom? Como você então vamos lá. Que... Não entra a matéria e entra o vídeo. Ai, tô falando super rápido, né? Não, mas é bom. Bacana. Então, aí começa outro estilo de música e o que acontece com o nosso ouvido interno, que você vai explicar, quando você ouve um barulho muito alto e uma música como nós estamos... Esse vídeo também tá lindo, né? É uma pena que não dá tempo da gente passar inteiro. Mas assim, você pode voltar as imagens, por favor, Luiz, do vídeo? É assim, ó. Lembra que então ele mostra o som entrando, né? Batendo lá no tímpano vibrando, vibra a cadeia ossicular, vibra. Dentro da cóclea, aquela que parece um caracol, tem um líquido e tem uns cílios. Esse líquido vibra, os cílios captam, leva para o nervo auditivo, vai para o cérebro, você decodifica e escuta. Ponto. Então, isso daí, você tem que ter... tudo é medido em decibéis, né? Todos os nossos sons. A natureza, a maior som da natureza, são 60 decibéis. E a gente inventa de dar tchau para alguém no aeroporto com um avião da 140, né? Certo? Ou vai estar de um show. Ir para um show é legal e tal, mas o pessoal, eu acho que excede um pouco assim na altura. Você tem várias coisas de som que dão prejuízo. Trabalhar em um lugar barulhento, sem a proteção, perigoso, né? Muito, cai mesmo. Mas você pode perder a audição a qualquer momento. Você tem uma perda das células que captam os sons agudos. Começa daí. Puxa. E depois você vai lá, ele cai, depois ele começa a cair mais, aí ele cai assim, aí vem que nem o Titanic, sabe? Assim, vem despencando e acabou. Então, precisa tomar cuidado, isso agora vai assim para os nossos jovens e para os da segunda juventude também, da qual eu faço parte. Você pode entrar na terceira idade ou segunda juventude, não é isso? Então, assim, é legal, você está de fone de ouvido, mas respeite suas orelhas. Então, não põe um rock alto, não põe alguma coisa batida. Às vezes, hoje, está muito comum, infelizmente, o pessoal põe uns sons no carro, que é um absurdo, você está lá em cima na sua casa e o som parece que está na sala, treme, né? A casa treme. Não é?
muito alto, esses som mais de batida funk, eu não sei exatamente, rocks, algo assim, mas de batida. Isso é muito ruim. Você imagina lá dentro, a Coca, coitada, ela gigante assim, entendeu? Ai, o que eu faço? Porque a gente tem proteção natural, porque o organismo da gente não é bobo, né? Claro. Então, quando é um som muito alto, você tem uma contratura lá dentro desses ossículos para não deixar esse som alto invadirem tanto. Então, essa é a proteção natural. Mas só que a pessoa faz isso toda hora, né? Toda mão tá lá com o fonezinho muito alto. E, então, você acaba tendo realmente morte ciliar, você tem um prejuízo, uma queda de audição, que essa queda ela é lenta e progressiva. Então, quando você é jovem, começa a cair, mas você não percebe, porque ela é muito sutil, você só vai perceber em exames, mas tenha certeza, quando você chegar depois dos seus 45, 50 anos, você já começa a perceber. Então, é uma coisa que começa lá de jovenzinho e vai indo. O que eu aconselho? Não coloque fone de ouvido alto, não coloque assim, às vezes põe o fone desligado e o negócio tá alto, mas tá desligado. E de repente você vai lá e liga. Então você tá naquele silêncio, daqui a pouco, também a orelha fica assim, que você fica até tonto. Não façam isso nunca. E uma coisa, não deixa, apesar que não é de som de aparelho, mas assim, aquela brincadeira que o pessoal faz às vezes, sabe, chegar na orelha do outro e faz... é horrível. Na orelha. Isso dá prejuízo também. Horrível, não deixa fazer. Entendeu? Não façam e não permitam. Bom, então assim, quanto aos fones, então esses plugzinhos, ou mesmo o fone de concha, tá? Então o som não muito alto. Quando for às festas, faça uma coisa, tem lá o palco, tem a banda tocando e normalmente está alto e tem os alto-falantes. Não fique perto, fique no mais oposto que você puder ficar do alto-falante e fique de frente ou de costas. Evite ficar de lado para o som não fazer isso tão direto. Entendeu? Deixa que ele entra aqui e se espalha. Isso é uma dica também, né? Super bacana. Eu acho que é isso, entendeu? Tem muita coisa pra gente falar de som, né? Explicando e tal. Mas pelo menos pro pessoal se preservar um pouquinho. Cuida, né? Só tem 2. Pois é, né? Apesar que a gente tem aparelhos auditivos maravilhosos, mas vamos preservar que tem umas coisas que não tem jeito. Quando você ganha um barulhinho no ouvido, isso incomoda, zumbido, que é um horror, né? Você não tem muito o que fazer, né? Tem umas tentativas, umas mágicas aí e tal, mas não é uma certeza, não tem uma terapia exata, né? Que você fala assim, não tá com barulho, vem cá, que a gente toma isso aqui que não. Então são lesões, né? Você vai tendo lesões que depois são irreversíveis, não tem como. Nossa, aí tem jeito, tem que tomar cuidado. A garotada, eu acho que eles têm que saber. Né? E o adulto tem que saber tem também, para poder né? orientar. Porque a gente vê, assim, pititiquinho, em lugar muito ruidoso. Teve um dia, eu falo, né? Às vezes eu falo mais do que eu devo, aonde eu não devia estar, que ninguém me perguntou, mas eu falo, sabe? Aí eu tô num restaurante conhecido, tá bom, enfim, numa festa de formatura, que é claro que tá todo mundo lá pelas tantas dançando, brincando. Tem uma ideia, a gente não conseguia conversar com a pessoa da frente. Na mesa que eu tava. Alto que eu falava, cadê os meus plugs? E uma coisa legal que eu falo assim, mães, compre um monte daqueles plugzinhos de som e coloca assim, um em cada bolso de calça dos filhos, porque o dia que eles forem pra balada, eles põem ali e já tchum. Entendeu? Eles vão ouvir, vão poder falar com todo mundo, mas eles têm um pouquinho de proteção, tá certo? E ninguém tem que olhar e ficar com vergonha do vizinho, porque afinal você está se preservando. Então o vizinho, se ele quiser, ele usa também. Pois né? Então, assim, e eu vi nessa festa, tinha um pai com uma menininha desse pititiquinha e tava aqui no colo, e o pai assim, entendeu? Dançando aquele super na cara de som, que ele veio aqui. Falei, mas não é o momento de eu chegar e falar, vem cá, né? Porque às vezes você também não é nem compreendida. Né? Nós não temos informação. É falta de avisar todo mundo. Falar, olha, cuidado, porque pode gerar isso. Né? A partir do momento que você avisa também, daí cada um fala o que quer, né? Mas eu acho que é legal, entendeu? Os adultos saberem que não é bom isso daí. Ou só exagerado, excessivamente alto. Principalmente quando a gente gosta de uma música, então tem a tendência de aumentar ainda. Se você fizer isso de vez em quando, tudo bem. Entendeu? A tua orelhinha, ela dá uma seguradinha, entendeu? Você tá
Às vezes, se fosse assim, tava perdido. Porque você vai numa festa que joga os fogos, né? Agora, se você ficar exposto a lugar com fogos, vai na festa de fogos todos os dias por um mês aí, acabou. Vai Entendeu? danificar. Então, uma vez ou outra, a proteção existe. O que a gente fala é, tome cuidado, não se exponha muito para não correr o risco de. Muito bom. Desde terminou nosso tempo. Até que foi Foi rapidinho, mas bacana, alguma falamos coisa. sobre vários assuntos e foi super dinâmico, né? Eu posso dar um contato seu? Pode. Posso? Eu só quero agradecer a você essa oportunidade. Imagina. Então a doutora Deise fica aqui em Santo André. Como é que chama a sua rua? Estou na Dom Pedro Dom II, Pedro, na isso. Dom Pedro II. Porque Aquele Santo prédio André, verde, né? O prédio Exatamente. verde ali, o Hulk, esquina, O Hulk. É a esquina da catequese, né? Que tem E o telefone 4992-7111. Isso. Certo? 4992-7111. E você tem da Intel, que você também tem o site, né? Que aqui tem que é o um site. www, a empresa, minha clínica é Inteo, com inteo.com.br. Deise, foi ótimo te rever. Maravilhoso Viu? estar com você. Vamos marcar outras oportunidades para você vir mais Obrigada, vai ter um frequente esse ano. prazer Viu? estar aqui. Apesar que hoje você está mais santista do que Pra paulista, agradecer. então, mas Não, com não, mas antecedência é você dá um jeitinho e vem, né? Tá bom, veio sempre. Obrigada, Sempre é um prazer viu? estar aqui. Obrigada. Obrigada mesmo. Bom, gente, vamos chamar o nosso pequeno intervalo. Volto rapidinho com a doutora Alessandra, que vai falar sobre o resgate do feminino nos tempos atuais. Até já.